A classificação do Grande Prêmio da Holanda trouxe uma nova camada de narrativa para a temporada de Gabriel Bortoleto na Fórmula 1. O jovem brasileiro, em sua primeira temporada completa na categoria, voltou a se destacar em um fim de semana que parecia promissor desde os treinos livres, mas também foi marcado por nuances importantes no acerto do carro e pela comparação inevitável com seu companheiro de equipe, Nico Hülkenberg. O sábado em Zandvoort foi, portanto, um retrato fiel do que tem sido a caminhada de Bortoleto até aqui: talento, consistência e a busca incessante por encontrar as soluções que melhor se adaptam ao seu estilo de pilotagem, mesmo quando isso significa adotar caminhos um pouco diferentes daqueles seguidos por seu colega de garagem. Na sexta-feira, os sinais já eram animadores para a equipe Keke Sauber. O brasileiro se mostrou confortável desde as primeiras voltas, descrevendo o dia como positivo e ressaltando a importância dos ajustes realizados para buscar uma melhor adaptação ao traçado estreito e técnico da pista holandesa. Enquanto Hülkenberg trabalhou em um ritmo mais conservador, com foco em entender o comportamento do carro em trechos de alta carga aerodinâmica, Bortoleto pareceu buscar algo a mais, apostando em mudanças que lhe dessem maior confiança, especialmente nos setores de curvas de raio longo, como a famosa curva de Tarzan e as passagens de alta velocidade na sequência intermediária do circuito. Isso levantou, já naquele momento, a especulação de que os dois pudessem estar trilhando linhas de acerto um pouco distintas, ainda que baseadas no mesmo pacote básico disponibilizado pela equipe. A Sauber, por sua vez, chegou à Holanda com uma atualização modesta, quase simbólica. O novo desviador de fluxo instalado tinha como objetivo reduzir a turbulência de ar quente que se formava nas rodas traseiras, uma tentativa de melhorar o comportamento do carro em trechos mais longos de aceleração. O ganho estimado, de apenas 0,05 segundos por volta, é quase imperceptível no cronômetro, mas pode ser crucial em uma categoria onde cada milésimo faz diferença. Tanto Bortoleto quanto Hülkenberg receberam a atualização, e a equipe deixou claro que não haveria distinção no tratamento entre os pilotos. Porém, o que acontece a partir desse ponto é responsabilidade de cada um, a forma como o carro é acertado, como a pilotagem se adapta e como os engenheiros ajustam o equilíbrio segundo o feedback do piloto. E foi aí que a diferença entre os dois começou a ficar evidente. Bortoleto, ainda que estreante, vem demonstrando uma maturidade impressionante para compreender o carro e sugerir ajustes finos que o aproximem de um estilo mais agressivo de pilotagem, explorando frenagens tardias e acelerações mais progressivas. Hülkenberg, por outro lado, prefere um carro mais estável, menos arisco, que permita voltas consistentes sem exigir tanto do piloto em termos de correções. Em Zandvoort, uma pista onde a ousadia pode ser recompensada, a abordagem de Bortoleto pareceu encaixar melhor. No TL3, por exemplo, ele foi capaz de superar o companheiro com certa tranquilidade, marcando o 13º tempo contra o 16º do alemão. Essa diferença, embora pequena, chamou a atenção pelo fato de que a equipe trabalhou sob as mesmas condições, e o brasileiro, mais uma vez, extraiu um pouco mais do equipamento. Quando chegou à classificação, a expectativa era alta. Havia um clima de confiança em torno de Bortoleto, que parecia estar em harmonia com o carro. No entanto, a sessão mostrou que a Fórmula 1 é implacável, e que nem sempre as escolhas feitas garantem os resultados esperados. O brasileiro, ao que tudo indica, optou por seguir um acerto que privilegiava maior velocidade de curva, com a intenção de ganhar tempo nas passagens de média e alta, ainda que isso pudesse comprometer a estabilidade em setores de tração mais curta. Hülkenberg, por sua vez, manteve um acerto mais neutro, menos arriscado. A escolha de Bortoleto o colocou em posição de lutar por um resultado mais expressivo, mas também aumentou sua margem de risco. Um pequeno deslize, uma volta atrapalhada ou até mesmo a reação natural do carro a esse tipo de configuração poderia custar caro. E foi exatamente o que aconteceu. Embora tenha mostrado ritmo, Bortoleto não conseguiu transformar o acerto mais ousado em uma volta perfeita na classificação. As condições de pista variáveis, o tráfego intenso em Zandvoort e a própria limitação natural do carro dificultaram a execução de um plano que parecia interessante nos treinos livres. Ainda assim, a diferença entre ele e Hülkenberg voltou a ser um indicativo importante. Enquanto o alemão manteve sua média, o brasileiro mais uma vez demonstrou potencial para extrair um pouco mais, mesmo que não tenha se traduzido em posição final na tabela. Para um estreante, o simples fato de desafiar um piloto experiente e se arriscar em estratégias diferentes de acerto é um sinal de confiança, personalidade e ambição. Esse episódio, de certa forma, reforça a narrativa que vem se formando em torno de Bortoleto nesta temporada. Ele não está apenas aprendendo a sobreviver na Fórmula 1, mas também buscando se impor, entendendo que sua chance de permanecer e se destacar na categoria depende da capacidade de mostrar mais do que o óbvio. Adotar um acerto distinto de Hülkenberg em uma classificação como a da Holanda não é apenas uma escolha técnica, é também uma declaração.
É a mensagem de que ele está disposto a seguir seus instintos, a confiar na própria leitura de pista e a assumir os riscos que vêm com isso. Em uma equipe como a Sauber, que está em plena transição rumo ao projeto da Audi, ter um piloto que já se porta como protagonista pode ser um diferencial decisivo. Por outro lado, também ao lado do aprendizado. O risco calculado nem sempre se converte em resultado positivo, e é nesse ponto que Bortoleto precisará encontrar o equilíbrio entre ousadia e prudência. A Fórmula 1 é uma categoria onde o talento precisa ser acompanhado de consistência, e se por um lado ele vem chamando a atenção por sua velocidade, por outro precisa garantir que isso não se perca em escolhas que acabem o deixando para trás em momentos decisivos. A comparação com Hülkenberg é inevitável, e nesse duelo interno, cada detalhe conta. O alemão talvez não tenha mais a mesma velocidade de outros tempos, mas ainda é um parâmetro sólido de regularidade e experiência. Para Bortoleto, superá-lo não é apenas uma questão de ego, mas um passo fundamental para consolidar seu espaço. A classificação da Holanda, portanto, pode não ter sido brilhante em termos de posição final, mas foi reveladora no que diz respeito à postura e ao desenvolvimento de Gabriel Bortoleto. Ele se mostrou novamente capaz de tomar decisões próprias, de guiar o rumo de seu trabalho dentro da equipe e de buscar caminhos que maximizem suas qualidades como piloto. Mesmo sem a confirmação oficial de diferenças de acerto entre ele e Hülkenberg, a percepção geral é de que o brasileiro já entende a importância de moldar o carro ao seu estilo, em vez de simplesmente seguir a cartilha de quem está ao lado na garagem. É esse tipo de mentalidade que transforma um novato promissor em um protagonista de longo prazo. O GP da Holanda ficará marcado, portanto, como mais um capítulo no processo de crescimento de Bortoleto na Fórmula 1. Em uma pista que não perdoa erros e em um cenário onde a Sauber ainda busca evolução, o brasileiro mostrou que não se contenta em ser apenas mais um. Ele quer mais, e está disposto a arriscar para conseguir. O futuro, inevitavelmente,